Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho em eletrodinâmica, trazendo mais um exercício para a gente fazer. Tá? Uma questão que envolve, de novo, geradores não ideais, amperímetros, chaves, questão interessante que ajuda a sedimentar bastante o nosso conhecimento. Tá? Então vamos a ela aqui. No circuito abaixo, com a chave C, essa chave aqui, tá? Na posição 1, ou seja, conectada aqui no ponto 1, na posição 1, tá? O amperímetro ideal A, esse amperímetro aqui, marca uma corrente de 0,75 ampere. Com a chave na posição 2, quer dizer, trazendo da 1 para 2, esse mesmo amperímetro agora marca uma corrente que passa por ele de 0,60 ampere. Tá? Então a situação da configuração é essa. Tá? E aí vem o comando da questão. Ele fala o seguinte, determine a força eletromotriz E, isso aqui, né? E a resistência interna R desse gerador não ideal. Tudo bem até aí? Bem, aqui é a configuração que fica o meu circuito elétrico quando eu coloco minha chave na posição 1. Okay? Aquele ramão aqui, um pouco mais à direita, onde tem um resistor de 2 ohms, ele vai ser ignorado pela corrente elétrica. Tudo bem? Então a configuração fica essa. É um gerador não ideal ligado a um resistor, apenas um resistor de 5 ohms, e esse amperímetro aqui por onde passa a corrente total, que é a corrente que vai ser lançada no total pelo meu gerador não ideal. Ok? Bom, a gente sabe que a DDP nos terminais desse gerador vai ser a mesma desse resistor de 5 ohms, porque a resistência interna desse amperímetro ela é praticamente nula, ela é desprezível, ela não existe. Ele é um amperímetro ideal, ok? Então o que eu fiz aqui, ó, a DDP nos terminais do gerador vai ser a mesma coisa que a DDP nos terminais do resistor de resistência 5 ohms. Eu fiz isso aqui. No gerador a gente sabe que é E menos RI. Eu chamei de I1, que é a corrente que vai ser indicada pelo amperímetro na situação da posição 1. Apenas isso, para diferenciar uma corrente da outra. Tá? Como eu vou chamar de I2 em relação à posição da chave na posição 2. Ok? Então eu chamei de I1. Tá? Então E menos R I1, que é o que ele produz em termos de DDP, menos o que ele perde internamente, né? A equação característica desse gerador não ideal. E aqui a primeira lei de Ohm. A DDP nos terminais desse gerador vai ser a resistência desse gerador vezes a corrente que passa por ele, que é a corrente 1, é a mesma corrente. Tudo bem? Então eu fiz isso aqui. O que eu fiz? Eu isolei o E. Tá? O E vai ser R5 vezes I1 mais Rzinho vezes I1. Coloquei o I1 em evidência. E substitui os valores que eu tenho. Eu sei que essa corrente, a leitura feita pelo amperímetro na situação de conectar a chave na posição 1, vale 0,75 ampere. E a resistência que está sendo analisada no contexto aqui é de 5 ohms. Então ficou isso aqui. E igual a 0,75 vezes 5 mais Rzinho. Tudo bem? Na verdade, isso aqui eu fiz de uma maneira mais tradicional. Mas também tem uma lei chamada lei de Poulier que você pode substituir direto ali, ó. A gente sabe que a lei da lei de Poulier, a corrente vai ser a eletromotriz, né, desse gerador não ideal, sobre a soma da resistência interna com a REC do circuito a qual, né, esse gerador está ligado. Como esse gerador está ligado? Na verdade, ele está ligado a um resistor apenas de 5 nessa situação. Então a REC é a própria resistência de 5. Então ficaria assim. Fazendo as contas, vai dar a mesma coisa que a gente encontrou antes, na situação, analisando a DDP no gerador e no resistor. Tudo bem até aí? Bem, agora é a posição 2. Né? Eu fiz a ligação da minha chave na posição 2 e ficou essa configuração para analisar. O meu circuito elétrico agora funciona dessa forma, ok? Bom, agora aqui tem um resistor 2, além do resistor de 5. Eu tenho esse resistor de resistência 2 ohms em série com esse resistor de resistência 5 ohms, em série com o amperímetro que faz uma leitura que é dada na questão, e em série com esse gerador que a gente quer saber, a eletromotriz e a resistência interna. Ou seja, a corrente que esse gerador lança para o meu circuito passa por 2, passa por 5, passa pelo amperímetro, fica circulando aqui. Ora, esse resistor de resistência 2 ohms e esse de 5, por estar em série, podem virar um único de resistor de resistência 7 ohms. Né? Foi o que eu fiz aqui. Na minha análise, eu coloquei aqui esse gerador, tá? Que está despejando uma corrente ali, que se faz circular uma corrente aqui numa REC de 7 ohms. Tá? Apliquei lei de Poulier, que seria o quê? A corrente que circula aqui é a eletromotriz desse gerador que a gente está analisando, sobre
a resistência interna somada à REC do circuito ao qual ele está ligado. Que no caso, eu chamei de REC 2 porque está na situação da posição 2, apenas isso. Tá? Assim como eu chamei a corrente 2 para a corrente da situação da ligação no ponto 2, como eu falei anteriormente. Tá? Então, essa REC a gente já sabe, vale 7. Então eu peguei e substituí. Ele fala na questão que a corrente que passa pelo amperímetro, quando ligado a chave na posição 2, vale 0,60 ampere. Eu coloquei ali. O meu E é uma das minhas incógnitas que eu tenho que saber qual o valor. Tá? O Rzinho e aqui o 7 que eu descobri que é a REC nesse contexto da ligação na posição 2. Então, na proporção, multiplicando aqui, ficou a eletromotriz igual a 0,60 vezes 7 mais R. Tudo bem até aí? Bem, agora vamos fechar a questão. Eu já tenho duas equações, né? A primeira que a gente achou ao ligar a chave na posição 1, a segunda ao ligar na posição 2. Eu tenho duas incógnitas, é um sistema a princípio possível, né? E vai ser determinado com certeza. Então vamos lá. Analisando aqui, eu tenho o seguinte, o E vale isso, o E vale isso. Eu igualei as duas expressões, tudo bem? Então ficou 0,75 vezes 5 mais R igual a 0,60 vezes 7 mais R. Para ficar uma situação mais fácil de você conseguir executar a conta de maneira mais rápida e, de repente, não errar tanto em conta, que é possível com esses decimais você acabar até errando em conta, tá? Então, vamos ver o seguinte, eu peguei 0,75, são 3/4. 0,60 são 6 décimos, tá? Porque assim, preste atenção, eu posso cancelar esse 3 aqui com esse 6 aqui. Eu posso simplificar. Aqui sobra 1, 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Agora, ainda aqui, eu posso simplificar esse 2 aqui com esse 10 aqui. 2 por 2 vai dar 1, 10 por 2 vai dar 5. Então fica essa situação aqui que é mais cômoda, vamos dizer assim. Tá? Fica mais simples de você resolver. Tá? Na proporção, você multiplicando aqui, ficaria 5 vezes isso e 4 vezes isso daqui. Então ficou 5 vezes isso, ficou 25 mais 5R, ok? E aqui ficaria 4 vezes isso, 4 vezes 7, 28, 4 vezes R, 4R. Resolvendo aqui, o R deu 3 ohms. Bom, se eu já sei qual o valor da minha resistência interna, que vale 3 ohms, eu posso pegar, jogar o valor de 3 aqui ou aqui. Vai dar a mesma coisa, tá? Peguei a primeira, mas pode ter escolhido a segunda e vai dar a mesma coisa, tá? Coloquei aqui, ó, 0,75, que seria isso aqui, ó, 5 mais R, o R vale 3, então tá aqui. Então, 8 vezes isso daqui vai dar uma eletromotriz de 6 volts, tá bom? Então, aqui é uma questão bem interessante, que a gente fez uma série de análises também, chave, gerador não ideal, amperímetro, enfim. Uma questão interessante para sedimentar conhecimento e aplicar bem aquilo que a gente já vem estudando há um bom tempo, ok? Hoje a gente fica por aqui, um abraço, tudo de bom.